Olá, está começando o Boletim de Notícias, eu sou Nicole Lose e te faço companhia a partir de agora. Começamos essa edição com pesar pelo falecimento do fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Habib, de 85 anos. Ele faleceu na noite desta segunda-feira, 12 de dezembro, em sua residência em Cachoeira Paulista, São Paulo. De acordo com uma nota divulgada pela comunidade Canção Nova, a causa da morte do sacerdote foi insuficiência respiratória por broncoaspiração e disfagia motora. Desde maio de 2021, Monsenhor Jonas estava em tratamento quimioterápico de um mieloma múltiplo. Natural de Elias Fausto, interior de São Paulo, Monsenhor Jonas Habib é um dos religiosos que se destacou na ação evangelizadora da Igreja Católica na América Latina, utilizando os meios de comunicação social e na realização de grandes eventos de evangelização. Nasceu no dia 21 de dezembro de 1936. Foi ordenado sacerdote em 1964 com o lema Feito tudo para todos, e fundou a comunidade Canção Nova no dia 2 de fevereiro de 1978. O velório acontece nesta terça-feira, 13 de dezembro, e seguirá até quinta-feira, 15 de dezembro, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Na quinta, às 3 horas da tarde, última missa de corpo presente e logo após, o sepultamento. Quem ainda se planeja para viajar na temporada de verão, mas ainda não fechou o contrato de estadia, é bom ficar atento e consciente de que não vai sair barato essa aventura de férias. Alguns preços triplicaram e a pesquisa continua a ser o melhor caminho antes de fechar o negócio. Este ano, os preços das diárias no litoral de São Paulo estão mais salgados. O valor para a temporada quase triplicou. Uma diária para apartamentos com 3 quartos em cidades do litoral norte do estado foi de R$ 1.050 para R$ 3.110. Se comparado ao mesmo período do ano passado, o valor da diária aumentou 196,19%. Os dados são de uma pesquisa feita pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, com 28 imobiliárias da região paulista. A maior alta encontrada foi nas cidades de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, Bertioga, Santos, São Vicente e Guarujá. Preços mais em conta só em imóveis menores, como casas com 2 quartos e apartamentos com apenas 1 quarto. Nas cidades do litoral central, como Santos, Guarujá e São Vicente, a locação de temporada registrou aumentos que variam de 4% para apartamentos de 1 dormitório a 165% para casas com 2 dormitórios. Mas nem tudo é aumento. Nesta mesma região, os imóveis com 4 dormitórios estão mais baratos que no mesmo período do ano passado. Casas com 4 dormitórios que custavam R$ 2.500 no Réveillon de 2022, agora saem em média por R$ 1.650, uma redução de 34%. Os apartamentos do mesmo padrão, que custavam R$ 1.000 por dia, no mesmo período do ano passado, hoje custam R$ 800 por dia, redução significativa de 20%. No litoral sul, a diária de casas de 3 dormitórios, que custavam R$ 788, agora saem por R$ 1.197, alta de 51,90%. Com essa alta de preços, a saída para a maioria dos brasileiros é pesquisar. O Brasil já recebeu o primeiro lote de vacinas, as chamadas bivalentes, para combater a Covid-19. No total, são 1.400.000 doses. São vacinas fabricadas pela Pfizer e protegem contra a variante Ômicron original e a variante BA1. O Ministério da Saúde informou que o contrato firmado com a Pfizer prevê a entrega de todas as vacinas disponíveis, com as atualizações e aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Para identificação, os frascos das vacinas bivalentes têm tampa na cor cinza, cada um com 6 doses. Agora, as doses passarão por avaliação e análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. As orientações sobre a distribuição, a aplicação das vacinas e o público-alvo serão divulgadas pelo Ministério da Saúde nos próximos dias. Mesmo com a chegada dos novos lotes de vacinas, o Ministério da Saúde alerta que é importante reforçar que as doses disponíveis neste momento nas salas de vacinação de todo o Brasil são eficazes contra a doença e protegem contra casos graves e óbitos.
Desde o começo da campanha contra a Covid-19, já foram distribuídas mais de 568 milhões de doses de vacinas a todos os estados e ao Distrito Federal. Agora fala a verdade, quando você está ansiosa ou ansioso, acaba descontando na comida, né? Isso é mais comum do que você imagina, veja na reportagem. Quando você está ansiosa, o que você come? Chocolate. Na verdade, eu gosto de tomar um café. Doce. Por mais que eu faça muito doce, né? Mas sempre dá aquela ansiedade. Eu falo que o doce ainda é uma coisa que vicia a gente, né? Chocolate, principalmente. Se você for comer tudo que você vê na frente, fica complicado. O Brasil é o país com o maior número de ansiosos no mundo. E se você faz parte desse grupo, com certeza já procurou alívio na alimentação, naquele docinho ou até mesmo nos alimentos mais gordurosos. O que você pode não saber é que essa vontade tem explicação. Nosso corpo, ele procura sempre o equilíbrio, procura sempre a homeostase. E existe uma estrutura do nosso cérebro chamada hipotálamo, que mede esse equilíbrio o tempo todo. Então, o equilíbrio químico, por exemplo, né? E quando nós estamos num estado de estresse, num estado de ansiedade, nós passamos a ter um gasto energético muito mais elevado, como se nós estivéssemos fazendo uma atividade física. E logo depois da atividade física, como acontece na ansiedade, você também vai sentir fome, vontade de repor isso. E o hipotálamo, quando ele percebe que esse gasto energético aumentou muito, ele vai buscar nas fontes primárias, nas fontes mais rápidas, a energia para poder repor isto. E as fontes mais rápidas são o carboidrato e a gordura. Só que esses alimentos não resolvem o problema e, o pior, ainda prejudicam a saúde. Alimentos normalmente muito ricos em refinados, então farinha branca, alimentos processados como, por exemplo, hambúrgueres, às vezes com uma quantidade um pouco maior de gordura, um pouco maior de bacon. Então esses alimentos aí que a gente acaba buscando com maior praticidade, maior facilidade, eles acabam sendo totalmente maléficos. Alimentos com pouca fibra. Quando a pessoa desenvolve o transtorno da ansiedade generalizada, que é uma ansiedade excessiva aliada à preocupação exagerada, as consequências podem ser ainda mais graves. Acaba que no TAG, né, do transtorno de ansiedade generalizado, você tem um nível de sinalização no cérebro de que algo está errado e que eu preciso resolver isso numa intensidade tão grande que a pessoa perde a capacidade de controlar os seus próprios atos. Mas então o que devemos fazer quando bate aquela ansiedade? Alguns alimentos mais saudáveis podem ajudar e até um chocolatinho é permitido. O chocolate acima de 60% de cacau, ele já acaba tendo muita quantidade de triptofano e me auxilia na questão da ansiedade. Então acaba controlando de uma maneira não prejudicial, claro, com quantidades reguladas, o que é bem importante ressaltar, saber a quantidade também, não adianta eu também comer em excesso, tudo que é em excesso é prejudicial, então acaba me auxiliando nesse sentido também. Carboidrato a gente já sabe que é uma coisa que traz energia, então substitua tudo que tem à sua volta de carboidrato simples por um carboidrato complexo. E como é que eu sei o que é simples e o que é complexo? Aquilo que vem da natureza do jeito que vem é complexo. Aquilo que o homem põe a mão, ele se tornou simples. Tem um dizer que eu gosto muito para os meus pacientes de ansiedade, que é assim: descasque mais e desembale menos. Os artistas do tradicional grupo Lanteri preparam um presente daqueles neste Natal para o público das cidades de Araucária e São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O novo espetáculo conta a história do nascimento de Jesus. A promessa é de que sejam 60 minutos de muitas emoções. Olhares atentos a cada cena do Alto de Natal. Centenas de pessoas se reuniram na Praça da Bíblia, em Araucária, região metropolitana de Curitiba, para acompanhar a apresentação do Grupo Lanteri. O Senhor Deus estará sempre conosco, com o povo de Judá. O Grupo Lanteri, há 40 anos, ocupa lugar de destaque no cenário cultural de Curitiba pela qualidade do seu trabalho e de suas propostas inusitadas. Desde a sua origem, o grupo mantém como característica principal o teatro feito pelo povo para o povo. Seus integrantes são voluntários, pessoas de todas as idades, religiões e classes sociais.
A nossa ideia é essa mesmo, é buscar as origens do teatro, que o teatro começou assim, de manifestações populares a respeito de alguns acontecimentos, né? Na Paixão de Cristo nós já chegamos a ter 800 pessoas atuando, né? Mais o pessoal de contra-regra, produção, maquiagem, e às vezes tem 700, já fizemos com 500 pessoas também. Para os voluntários que fazem parte do grupo, cada apresentação é uma emoção diferente. Todo dia é uma renovação. Coisas que acontecem em cena, a troca com a plateia é diferente. Então todo dia é uma experiência nova para mim. Nasci no grupo, exatamente. Faz 31 anos que estou no grupo. Todo ano e cada apresentação é um sentimento diferente. O espetáculo tem duração de 1 hora e reúne um elenco de 60 atores e combina dança, teatro e música, que descrevem aspectos religiosos, políticos e sociais que marcam a história do nascimento de Cristo. E os reis do Oriente ofereceram seus presentes. A narrativa da peça evidencia alguns momentos na vida de outros personagens, também importantes e decisivos na trajetória da história da salvação. O Natal é o cumprimento de uma promessa de salvação que Deus fez lá a Abraão e Sara. E aí a gente vai contando sucintamente até Deus usar o último instrumento, que foi Maria, no sentido de o povo estar preparado para que se cumprisse a promessa de salvação. E para o público presente, a apresentação deixou uma mensagem. Traz o significado e a essência do Natal. Fica a renovação no nosso coração, que é a esperança para cada um de nós. Que Natal não é só presente, não é só uma boa comida na mesa. Agora começa uma outra história. A história do seu Natal. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.